Olá, pessoal! Nós acabamos de fechar o primeiro trimestre de 2020 em meio a essa loucura desse mundão de coronavírus. E aí estamos falando muita coisa, tem muita informação e muito dado. Então o objetivo de hoje é a gente discutir um pouquinho sobre o que é fato e o que é futurologia no mundo de financiamento à inovação. Então, a gente está ouvindo falar muita coisa sobre a indústria de funding, o mundo de VCs, o mundo de PIs, o capital de risco, investidor anjo, startups, né? Então, vamos entender o que é fato, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Até pra gente entrar nesse fim de semana um pouquinho mais, né? Entendendo, separando o joio do trigo. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, para eu falar sobre isso com vocês, pessoal, eu separei 3 partes para nossa discussão. Primeiro, o que sim a gente já sabe, que a gente já aprendeu com o primeiro tri, a gente já aprendeu com a história, a gente já aprendeu com a teoria, então o que a gente já sabe e o que a gente já pode esperar naturalmente pro fim de 2020 em relação ao financiamento da inovação. 2, o que é possível? Então, talvez, quem sabe? E 3, o que a gente não sabe? Tá? Então aqui a parte do 3 realmente é o futurologia. Então vamos falar nessas 3 partes. O sim, o talvez e o sei lá. Primeiro em relação ao sim. Bom, o que a gente já sabe? Pessoal, primeiro, aprendizados que todas as crises da história trouxeram pra gente, inclusive uma em que já existiu uma indústria de VC operando no mundo, que foi o caso da crise do subprime norte-americano. Por mais que hajam inúmeras características que diferem em relação àquela crise, ao que a gente está vivendo hoje, em virtude de toda a sua base muito mais biológica do que a gente está vivendo, do que outros casos naquela ocasião, independentemente disso, o impacto nas pessoas e no apetite de risco tende a ser muito similar. E coisas que a gente já aprendeu com crises historicamente é que a gente pode esperar que os rounds de captação, eles tendem a acontecer com intervalos maiores entre eles. Então, coisas que antes aconteciam super rapidinho, da gente levantar fundos e fazer um round de captação, isso tende a demorar um pouco mais. Isso é aprendizado, isso é natural, faz parte de momentos de maior incerteza. Outra coisa que a gente já sabe. Pessoal, imagina, né? Se você fosse fazer uma emissão de ações, pensa você. Você faria agora? Agora? Agora não! Concordam? Agora não dá. Não dá nem para pensar nisso agora. Então, quaisquer planos que nós víssemos de empresas que estavam planejando fazer seus IPOs e suas estratégias de saída ao longo de 2020, em grande volume, esses planos vão ser postergados. Talvez ainda sejam postergados um pouquinho de tempo para o próprio ano de 2020, pode ser. Mas que estão sendo postergados, sim, estão. É natural, não tem como. Aqui no Brasil, há alguns anos, no meio da nossa crise lá, 2016, 17, 15, né? Então, nesse período que foi difícil para nossa vida, algumas empresas foram corajosas e vieram a público mesmo assim. Um exemplo que eu citaria para vocês é o caso da JSL, Júlio Simões Logística, que naquele meio do tempo, ainda no momento de super incerteza, fez um IPO de uma empresa do grupo, a Movida. É um caso que ilustra, né? Então a empresa foi super corajosa, no momento adverso fez a IPO mesmo assim. Foi bom? Pessoal, não, eles queriam angariar coisa de 1,2 bi de reais e levantaram metade disso no IPO. Não que não tenha saído, mas assim, não é isso que vai resolver a vida de ninguém. Então, qualquer empresa nesse momento que possa, vai postergar esses seus planos. Então, isso a gente já sabe. Próxima coisa que a gente já sabe com dados da indústria mais recentes que saiu nos Estados Unidos, que é termômetro para o apetite de risco do mundo. Claro, é natural também. Então, a indústria de PI, por exemplo, nos Estados Unidos, ela desacelerou consideravelmente. Até deixa eu pegar aqui o número que eu anotei. Não vou achar agora o número que eu anotei, mas então vou falar o que eu sei que tá certinho, para não falar o número exato e correr o risco de errar. Tanto o caso de novas rodadas nos Estados Unidos, quanto saídas, tipo estratégia de saída de startups e na indústria lá nos Estados Unidos, em seus estágios mais avançados, que envolve o private equity, desaceleraram bastante. O número despencou de janeiro de 2020 para o que finalizou realmente em março. Tudo bem que esses são deals que foram finalizados, então caiu assim para mais da metade em contagem de números, se você for olhar o número bruto. Então assim, por mais que esses sejam deals que ainda aconteceram, então você viu um volume acontecendo, eles foram originados antes, então eles estão fechando agora. Então se você imaginar coisas que estão sendo originadas agora,
É claro que esse número já é bem mais baixo, então é de se esperar, é natural que ao longo dos próximos meses não vai ter aquele mesmo boom de volume de transações, nem de VC, nem de PI, que a gente vinha experimentando, por exemplo, no começo do ano de 2019. Até aí a gente já sabe. O que eu vou entrar agora é no que a gente não sabe. Então a gente agora o que eu vou começar a falar é a parte 2 da nossa discussão, que é o mundo do talvez. Bom, primeiro, o mundo do talvez. O apetite de risco do capital como um todo diminui? Sim, ele diminui. Será que isso vai se refletir necessariamente em menos dinheiro vindos para startups? Talvez. A gente não consegue afirmar com certeza absoluta, porque tá todo mundo meio assim, esperando para ver o que vai acontecer, concordam? E se de repente o futuro nos reservar boas surpresas, talvez esse momento passe um pouco mais rápido e a gente retome um pouco mais rápido também. Então aí, quem sabe, tem aí um efeito estilingue. Algumas pessoas estão falando que pode estar rolando um pouquinho desse efeito estilingue lá na China agora, por exemplo, de economia. Então o apetite de risco tem um vale agora, mas retomar e de repente o segundo semestre compensa. É possível? É possível. Aí a gente já tá no seara do talvez. Não sabemos com certeza absoluta. Segunda coisa que é um talvez. O mundo de CVC, que é o Corporate Venture Capital, que são as grandes corporações investindo na inovação em startups como estratégia de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Isso vem sendo muito forte ao longo dos últimos anos. E aí a gente fica pensando, poxa, será que essas grandes empresas vão continuar investindo na inovação, nos seus laboratórios, etc e tal? Talvez. Talvez não. Por que eu digo isso? Porque para os casos em que esse hub de inovação dentro de uma grande empresa, ele realmente criou vida própria e ele vive sozinho, sem estar sujeito às burocracias e o processo decisório da empresa mãe, da grande empresa, isso aqui tem uma vida própria um pouco mais garantida. E é possível sim que tenha inclusive um orçamento próprio que continue olhando para as oportunidades de inovação e nesse caso não afete. Ou uma outra oportunidade que é possível sim também é que na hora H a empresa mãe, né, que tem aquele sistema imunológico e tem uma necessidade de se preservar, o que é natural, abrace esses seus hubs de inovação e o mesmo orçamento de inovação e impeça que esse dinheiro flua para as startups da mesma magnitude. A gente consegue afirmar? Não. Ainda estamos no seara do talvez. Outro que estamos no seara do talvez. Tem oportunidades? Poxa, é claro que tem oportunidades, mas quem tem essas oportunidades? A gente ainda não sabe. Será que são as startups de conveniência? Poxa, claro que pode ser. Então, os iFood da vida, os Rappi da vida e etc. Pode ter muita oportunidade aí no pós-crise, claro, porque as pessoas criam hábitos de consumo diferente, talvez. Empresas no segmento startups no segmento de saúde, biotecnologia, poxa, talvez. Agora, tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que essas empresas vão ficar um pouco mais sexy, porque todo mundo, de repente, percebeu que realmente, né, elas são importantes, ao mesmo tempo, elas são empresas muito capital intensivo, para você conduzir um experimento e testes laboratoriais, e tem muita tecnologia envolvida. Então, elas têm um cash burn muito alto. Então, ao mesmo tempo que elas ficam mais sexy, elas também consomem bastante dinheiro no momento em que o capital talvez não tenha tanto incentivo assim para correr risco. Então a gente sabe? Poxa, a gente não sabe, a gente tá no seara do talvez. Bom, então agora pra finalizar, porque eu falo pra caramba, eu tô indo pro último pilar, que é o pilar do sei lá, pessoal. E como a gente vai falar agora desse pilar do sei lá, a minha sugestão é, não estressa, porque a gente não pode estressar em cima do que a gente não tem a menor ideia. Então, coisa que a gente não tem a menor ideia. Quanto tempo isso vai durar? Não temos a menor ideia. Quanto tempo a gente vai ficar no lockdown? Ainda não sabemos. Tudo que a gente vai ver sobre isso são hipóteses. E as próximas semanas vão trazer muito mais clareza. Mas hoje, no dia de hoje, acabou de terminar o primeiro tri deste ano de 2020. Vamos ter um pouquinho de calma, porque a gente ainda não sabe por quanto tempo esse problema todo vai perdurar e nem, por consequência, quanto que tende a ser o impacto disso real na demanda, no fluxo de caixa das empresas. A gente só sabe que temos que ficar assim muito atentos, mas a duração disso a gente ainda não sabe, então vamos ter um pouquinho de calma. É motivo para desespero em relação a startups? Eu acho que ainda não é a hora do desespero, é a hora da consciência e pé no chão. Vamos tomar todas as ações para segurar o fluxo de caixa, para repensar tudo que a gente tem que repensar e ficar muito de olho nas ações que vão surgir para os nossos negócios. Então, hoje mesmo,
Eu não vou nem mencionar hoje, amanhã, porque eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas nos últimos dias teve um monte de medida trabalhista que apareceu, que a gente pode dar uma olhada para ver se traz benefício, vamos ficar atento a linhas de crédito, se é que o crédito cabe no bolso da nossa startup, e vamos fazer todo o possível e o possível para tomar as devidas ações, para proteger o caixa e acelerar o ponto de equilíbrio. Então, isso é o que a gente pode fazer agora. Não é hora de desesperar, pouquinho, daqui a algumas semanas, né? Quem sabe talvez seja, ou talvez não. Por fim, tem muita gente me perguntando, Bruna, você acha que muita startup vai fechar por causa disso agora? Pessoal, startups sempre tiveram alta taxa de mortalidade. Então isso não vai ser, se isso acontecer, não é privilégio do Covid. Por isso que eu venho trazer aqui uma mensagem pra vocês de mais uma vez, acho que isso é o seara do sei lá. E o seara do sei lá, a gente não vai se estressar agora, porque nós temos problemas com os quais nos estressar, né? E portanto lavamos as mãos, respiramos fundos, lavamos as mãos, que eu digo literalmente, lavamos as mãos, né? Por causa de saúde, tá? E focamos no que a gente sabe onde agir. Então, startups têm alta taxa de mortalidade e ninguém abre uma startup que tem que sobreviver ou não num espaço de 1-2 meses. Então, não é exatamente isso que é o nosso fator decisório. O que a gente sabe? O que a gente sabe é que toda vez que a gente tem uma pressão de fluxo de caixa, ou seja, um momento de tensão em que o dinheiro está acabando, esse é um momento decisivo na vida da startup do ou vai ou racha. Então, a minha opinião, e aí é uma opinião aqui pessoal que eu tô trazendo pra vocês, mas na qual eu acredito bastante. O que a gente tem aqui é um simples momento no tempo daquele ou vai ou racha. Se o negócio é bom, eu acredito, até as informações que a gente tem hoje, que ele vai. Se o negócio não é bom, agora é uma boa oportunidade para refletir sobre isso e repensar se é um momento de repente, fazer um pivô, mudar a estratégia, mudar alguma coisa. Mas veja bem, não é exatamente até a informação que a gente tem até hoje, não é isso que vai dizer se o negócio vai viver ou não vai viver. Então isso tá no seara do sei lá. Por quê? Porque isso depende muito do tempo. Então se esse problema, essa adversidade, esse infortúnio triste perdurar por muito tempo, aí sim, é claro que isso pode decretar, né, uma morte antecipada para muitos negócios. E não só para startup, para todo mundo, para tudo quanto é negócio. Mas ainda é cedo pra gente falar nisso. A gente precisa de um pouco mais de informação. E o que eu acho que a gente tem que ter cuidado? Na ausência de dado, a emoção toma conta. Então vamos respirar fundo para manter a paz e trabalhar com as informações que nós temos hoje. Em relação a esse tema, minha homenagem de livro que eu gosto sempre de trazer para vocês é esse aqui, Inefficient Markets, é do Andrei Schleifer. Muito bom, inclusive. E aí a gente tá vivendo realmente num momento do tempo em que a gente não tem dados bons, então o que a gente tem é a emoção dominando. Então vamos nós dominarmos as nossas emoções para entender e conseguir separar o que é verdade e o que é futurologia. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês com um pouquinho disso aqui nessa discussão. E no mais, pessoal, bom final de semana e que venha um segundo TRI de 2020, quem sabe, trazendo boas notícias pra gente.